Hoje vamos continuar nas pragas. Então, só as crianças novamente. Só crianças respondem. Vamos lá ver. O Martim agora não responde a esta. Então, quantas pragas foram? Quem criança que sabe, levanta a mão. Diz. 10, muito bem. Ok, agora, levanta a mão. Ainda não o Martim. Qual foi a primeira praga? Rafa. Isso, o rio, as águas transformaram-se em sangue. Então nós hoje vamos continuar nas pragas e... Deixa estar, Martim, que já faço uma pergunta a seguir. Hoje continuamos nas pragas, ou naquilo que nós chamamos, que podemos chamar também flagelos ou feridas, a forma como Deus fere o Egito. As pragas que assolaram a sociedade egípcia devido à obstinação pecaminosa do faraó em não querer obedecer ao mandamento de Deus, à exigência de Deus de deixar o povo sair. Vimos já o faraó endurecer o seu coração e vamos continuar a ver esse endurecimento. Então ele, assim como a sociedade egípcia, iriam ver que só o Senhor é Deus. E lembre-se aqui de um ponto importante. No livro de Êxodo, Deus está-se a revelar de uma forma que não se tinha revelado ainda no livro de Gênesis. Ele revelou-se no texto que o Bruno leu a Moisés, identificando-se, dizendo, eu sou o que sou. Ele apresentou o seu nome, o nome da aliança, Yahweh. E ele vai dar a conhecer-se também ao faraó, e vai dar-se a conhecer à sociedade egípcia, e por conseguinte também se vai dar a conhecer aos judeus, aos hebreus, aos israelitas, que vêm em ação, a mão de Deus poderosa. E ele vai mostrar que tudo aquilo em que os egípcios acreditavam e sobre o qual construíam a sua existência, a sua forma de ver a realidade, a sua cosmovisão, iria-se provar como arenoso, inútil, tal como naquela história que Jesus conta acerca de dois homens, um que constrói a casa na rocha, outro que constrói a casa sobre a areia. É frágil. E é assim que Deus quer que o vejamos e que vejamos as coisas desta vida. Por um lado, que só Ele é o Senhor, e por outro, que mais nada além dele pode ser o fundamento da nossa existência. E a nossa sociedade está fundamentada em tantas coisas que demonstram ser tão facilmente derrocadas. A ciência, que não consegue travar ainda muitos dos problemas que nos assolam. O Covid demonstrou isso. O dinheiro, a política, vemos a ebulição que estamos agora a viver, com muitas movimentações que não gostaríamos de ver em termos bélicos. As carreiras profissionais, bens materiais, entretenimento, tudo isso são ídolos aos quais as pessoas à nossa volta de facto devotam as suas vidas. É a religião de muita gente, estas coisas. Mas são ídolos que também a nós nos tentam, a nos desviarmos de colocar a nossa total consagração, a nossa total segurança, a nossa total base somente em Deus. Então as pragas do Egito são um aviso, por um lado, são um convite, por outro, são um aviso em relação ao juízo divino, por outro lado, são um convite ao arrependimento e à obediência a Deus, uma exortação, uma exigência, na verdade. Ao mesmo tempo, elas são também um encorajamento para o povo de Deus, para aqueles que são o verdadeiro povo de Deus, como nós vamos ver. Então eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 8. E para já leremos dos versículos 1 a 15. Agora, qual é a segunda praga? Uma criança que saiba levantar a mão. O Martim já pode levantar se souber. Se não souber, não faz mal. Agora vai ser mais difícil. Qual é a segunda? Diz? As rãs. Certíssimo! Muito bem. Isso mesmo. Boa. E diz assim, versículo 1 até ao 15. Vamos ouvir com atenção, fazer silêncio. Então o Senhor disse a Moisés, vai ao faraó e diz-lhe que assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me cultue. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em grande quantidade que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto, e subirão na tua cama e entrarão nas casas dos teus subordinados e de todo o teu povo, e até nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus subordinados.
Depois o Senhor disse a Moisés: manda Arão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim do meu povo. Depois disso, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse ao faraó: traz a honra de escolheres quando devo rogar por ti e pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti das tuas casas, de modo a que fiquem somente no rio? O faraó respondeu: amanhã. E Moisés disse: será como dizes, para que saibas, vejam aqui, sublinho, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus subordinados, do teu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E foram reunidos em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo o faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não os atendeu, como o Senhor havia falado. Temos a segunda praga. Mais uma vez, aqui Deus coloca a exigência diante do faraó. E esta exigência, nós vamos vê-la, hoje veremos da praga 2 a 6. Nós vamos ver esta exigência aparecer várias vezes. Deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Qual é o propósito da libertação do povo? Aparece sempre também junto à exigência, para que me cultue, para que me sirva. O povo não era do faraó. O povo era propriedade de Deus. E deveria viver não para a glória do faraó, mas para a glória de Deus. E a exigência de Deus veio acompanhada por uma advertência. Se o faraó continuasse a querer para si o povo que é de Deus, então Deus iria inundar e atormentar o Egito com rãs. E o próprio faraó não escaparia desta praga, como Moisés aqui diz. É possível que na praga da transformação de água em sangue, o faraó tivesse tido água potável, como nós vimos, eles foram escavar nas margens do rio para poderem ter água potável. Então é possível que o faraó tivesse água potável sempre. Agora aqui nós vemos os fornos do faraó, os servos do faraó iriam aos fornos e nos fornos encontrariam rãs. As servas ou os servos do faraó iriam fazer o pão para o faraó, iam pegar nas amassadeiras para fazer a massa do pão, e iam pegar na amassadeira e dentro da amassadeira iriam encontrar rãs. O faraó iria se deitar à noite e ia encontrar rãs. Assim, as rãs são um animal engraçado, são um animal bonito, são um animal giro, as crianças gostam de rãs. É giro apanhar uma rã. Não o sapo é nojento, o sapo é grande. As rãs são engraçadas. Uma, duas ou três. Agora, milhares de rãs por todo o lado, sem poder ir para a cama, sem poder estender a mão sobre as coisas, já rãs por todo o lado. Se calhar algumas senhoras ficam já assim, né, Inês? Estou a fazer uma cara feia. Agora, claramente o faraó não atendeu à exigência de Deus, verbalizado por Moisés, e por isso nós vemos Arão a estender a vara sobre os rios, canais, açudes, e as rãs aparecem. Inundam todo o Egito, todos os lugares imagináveis e não desejáveis. Estão lá as rãs. Por onde quer que as pessoas fossem, estavam lá rãs. Agora, por que uma praga com rãs? Não é porque não outra coisa. Parece uma coisa cómica até. Rãs. Esta praga, tal como as outras, ela demonstra o poder de Deus sobre a criação. E aqui no caso, uma vez mais, sobre o Nilo. A outra foi transformar a água em sangue, a água do Nilo. Aqui também tem a ver com o Nilo, a fonte da vida, de toda a vida da sociedade egípcia, da economia egípcia. Além disso, a rã possivelmente também tinha um significado religioso. Havia uma deusa do Egito chamada Heket. E ela era representada sempre, eu mandei lá no grupo uma imagem, era representada com uma cabeça de rã e com um corpo humano. Às vezes, noutras situações, não só a cabeça, mas o corpo todo de rã. E as rãs eram sagradas no Egito. Não poderiam ser mortas pelos egípcios. Então imaginem ali as rãs aos pontapés, aos montes, e eles não podiam matá-las. Mas os egípcios devem ter entrado numa tensão emocional complicada, terem aversão
contra algo que representa um dos seus deuses. A deusa Heket teria duas responsabilidades principais. Primeiro, controlar a população de rãs por meio da proteção dos crocodilos, o predador natural da rã. E segundo, esta deusa ajudaria as mulheres no parto. E parece que nos partos que elas tinham, esta deusa seria a ajudadora. E parece que as primeiras pragas estão relacionadas com as ações do faraó contra a posteridade dos egípcios, quando ele mandou afogar as crianças no rio, por um lado, por outro, quando ele enviou as parteiras para matar as crianças ao nascer. Parteiras e Rio Nilo. A primeira praga vem do rio, a segunda praga tem a ver com a deusa protetora dos partos. Além disso, deve-se notar também que o faraó, e isto é para todas as pragas, o faraó era o principal guardião da ordem cósmica. Ele supostamente tinha poderes divinos para manter tudo em ordem. Ele aqui foi humilhado nos seus supostos poderes. Na verdade, vejam, ele até vai fazer um pedido de oração a Moisés. Ele vai pedir a Moisés para orar por ele. Os magos egípcios conseguiram replicar o milagre, mas os magos egípcios, tal como de outra vez, não conseguiram fazer com que a praga parasse. O faraó pediu assim a Moisés e a Arão que rogassem ao Senhor para afastar as rãs. E isto aqui revela uma coisa importante. É que o faraó aprendeu uma coisa sobre Deus. A forma como o faraó chama aqui Deus é Yahweh. Lembram-se quando, no primeiro encontro que Moisés tem com o faraó, e Moisés diz, olha, o Senhor pede que o povo seja liberto, etc. O faraó diz, quem é? Quem é o Senhor? Ele aqui diz, roga a Yahweh para que leve as rãs embora. Ou seja, ele demonstra saber que foi Deus quem trouxe ali as rãs. Ele já reconhece que é o dedo de Deus, já reconhece que é o poder de Deus. Agora, notem também aqui que Moisés no desespero, o faraó no meio do desespero, faz a sua primeira falsa promessa. Eu vou deixar o povo ir embora. Eu vou deixar o povo ir embora. Agora esta promessa ia revelar-se falsa. Moisés atende ao pedido do faraó, e até lhe disse, Moisés disse, exatamente para evidenciar como Deus controla todas as coisas, como Deus é de facto poderoso, Moisés disse ao faraó, olha, escolhe quando é que queres que as rãs vão embora. E ele escolheu. O faraó pediu que fosse no dia a seguir, e no dia a seguir a praga terminou. Só que a praga deixou os seus resquícios, deixou as suas pegadas, a praga deixou marcas. As rãs morreram nas casas, as rãs morreram nos pátios, nos campos, por todo o lado. Havia rãs mortas por todo lado. Então, ter rãs em casa por todo lado já é mau. Imaginem ter rãs mortas por todo lado. Depois eles juntaram as rãs todas e fizeram pilhas de rãs que entraram em decomposição sobre o sol quente do egípcio, tipo hoje, e começou a cheirar mal por toda a terra do Egito. A praga cessou, o faraó não cumpriu a sua promessa. Assim que ele sentiu alívio, endureceu o coração e não deixou o povo ir. O braço de ferro não acabou. Vamos à terceira praga, versículos 16 a 19. Então o Senhor disse a Moisés, manda Arão estender a vara e ferir o pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e surgiram piolhos nos homens, nos animais. Todo o povo da terra transformou-se em piolhos, o pó da terra. Então, em toda a terra do Egito, versículo 18, os magos tentaram fazer o mesmo por meio do seu ocultismo, para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Os piolhos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao faraó, isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor tinha falado. Esta praga é a terceira. E se lembrarem da última vez, para aqueles que estiveram, as pragas estão organizadas em 3 blocos. A 10ª fica de fora desses blocos, a 10ª é a última. Elas estão organizadas em 3 grupos de 3. Na primeira praga, Moisés vai sempre ter com o faraó durante a manhã. Na segunda praga, ele vai ter ao palácio do faraó. Na terceira praga, eles não fazem um aviso ao faraó. Eles fazem uma ação simbólica que traz a praga. Aqui, no caso, jogaram terra, jogaram pó, que se transformou, então, em insetos que afligiram os egípcios nesta praga. E as possibilidades aqui
para o inseto inclui algumas. Há versões que têm, se calhar, piolhos, outras podem ter mosquitos. As possibilidades incluem mosquito, inclui o piolho, inclui a pulga, inclui larvas, etc. A possibilidade em termos da palavra hebraica. Agora, no hebraico moderno, a palavra significa piolhos, no hebraico moderno. No entanto, a interpretação traduzida, favorecida pelas primeiras versões gregas do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que traduziu todo o Antigo Testamento lá atrás na história, aponta para mosquitos. Agora, a Bíblia diz-nos que esses insetos estiveram tanto em homens como no gado. Por isso é mais provável que tenha sido ou piolhos ou mosquitos. Um ou outro, não obrigado. Seja ele qual for. Independentemente do inseto que tenha saído na rifa, tratou-se de uma peste que incomodou tanto pessoas quanto animais. E a intenção desta terceira praga pode ter sido a de humilhar o Deus Terra Geb. As pragas anteriores, reparem, estavam ligadas à água, a deuses ligados à fertilidade e ao Nilo, a água em sangue e as rãs, que vêm da água. Agora, esta praga está ligada à terra. Deus reivindicava assim não somente a autoridade sobre as águas, mas também a autoridade sobre o solo egípcio, sobre o suposto Deus do solo. Além disso, uma vez mais, Deus estava a trazer desordem, estava a trazer caos no mundo que deveria ser mantido em ordem e harmonia por parte dos poderes divinos do faraó. Deus estava a confrontar as crenças básicas da sociedade egípcia, trazendo caos contínuo que ninguém conseguia resolver. E é de notar aqui que nesta praga os magos reconhecem, diante do faraó, que esta obra é obra de Deus. Eles não conseguem replicar. As outras eles conseguiram, aqui acabou. No terceiro round eles perdem. Eles disseram, isto é o dedo de Deus. Os deuses egípcios não serviram de ajuda nenhuma para eles. Um a um, eles vão ficar para trás dos deuses egípcios. Deus estava a dar-se a conhecer para que tu saibas que somente Deus é o Senhor. Ainda assim, mesmo com os magos a estarem diante do faraó e dizerem, olha, isto é o dedo de Deus, o coração do faraó continua a se endurecer. Ele continuava a não obedecer às exigências divinas. E Deus tinha dito isto a Moisés. Agora o braço de ferro vai continuar. Vamos para a próxima praga, à quarta praga, versículos 20 a 32. Diz assim, o Senhor disse mais a Moisés, levanta-te bem cedo, vai ao encontro do faraó, ele estará junto às águas. E diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me cultue. Porque se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios, e até o chão em que pisam, ficarão cheios desses enxames. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Este milagre acontecerá amanhã. E o Senhor assim fez. Grandes enxames de moscas entraram na casa de Faraó, nas casas dos seus subordinados, por toda a parte da terra do Egito foi assolada pelos enxames de moscas. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse, ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus aqui nesta terra. Moisés respondeu, isto não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, será que eles não irão nos apedrejar? Temos de ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Então o faraó disse, eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor o vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E orai por mim. Moisés respondeu, ao sair da tua presença, orarei ao Senhor para que amanhã estes enxames de moscas se afastem do faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Mas que o faraó não haja de novo com falsidade, impedindo o povo de ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E afastou os enxames de moscas do faraó, dos seus subordinados e do seu povo. E não ficou nem sequer uma mosca. Mas o faraó endureceu o coração, mais uma vez, e não deixou o povo ir. A quarta praga começa o segundo ciclo de pragas. 3 em 3.
Então a quarta começa um novo ciclo. E começa exatamente como se iniciou o primeiro. Deus manda Moisés ir ter com o faraó de manhã junto às águas. Novamente exigência feita, deixa o meu povo ir, para que me cultue. Deus repete a exigência. E desta vez, caso o faraó desobedecesse, Deus enviaria um enxame de insetos. E digo insetos porque também há dúvidas relativamente à espécie exata de insetos que afligiu os egípcios. A palavra pode se referir a vários tipos de insetos voadores. Ok? E não se limita necessariamente à mosca comum. Fontes antigas como a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que foi escrita exatamente no Egito, indica que se tratava de uma mosca do gado. É um inseto que chupa sangue, uma mosca que chupa sangue, principalmente de animais, mas também quando são muitas e quando não se satisfazem com o sangue dos animais, também sugam sangue das pessoas. Agora, independentemente de qual tenha sido o inseto, o certo é que o enxame encheu o Egito, ao ponto de não ser só no ar em que estão esses enxames, mas onde também? No chão, por todo o lado. Lá em Moçambique, na viagem do ano passado, ainda bem que eu me fui embora, porque os que continuaram lá, foi a Paula, Augusto, João e a Amélia, houve um dia em que eram mosquitos por tudo, mas uma coisa assustadora. Parecia mesmo o Egito. Eles filmaram, era por todo o lado. Dentro de casa, entrava na boca, por todo o lado. Mosquitos. E as moscas lá não são como as nossas, deste tamanho. Nem como as moscas verdes, deste tamanho. São deste tamanho. São gigantes. São nojentas. São grandes. Então, imaginem. Nós não temos noção, nós temos aqui com o ar-condicionado, não há uma mosca sequer aqui. Uma mosca nas nossas casas até incomoda quando vai assim para cima do prato, quando se mete e se cruza connosco. Agora, por todo o lado, o som, abrir a boca, respirar, eles entrarem pelo nariz. Alguns vinculam a quarta praga a uma mosca que para os egípcios era uma manifestação do deus Wadjet, que trazia proteção e justiça. Outros vão afirmar que as moscas, na verdade, eram escaravelhos, que é um inseto também sagrado para os egípcios, que aparece várias vezes em monumentos, em talismãs, não sei se estão recordados do escaravelho para os egípcios. E o escaravelho era um emblema do sol, que para os egípcios representa a eternidade, ou representava a eternidade. O deus egípcio da ressurreição, Keper, era representado exatamente por um escaravelho, um besouro. Outra possibilidade ainda é que a praga das moscas tenha sido dirigida contra Belzebu. Este nome, se calhar, já nos é mais familiar, por causa do Novo Testamento, que significa Senhor das Moscas. Os egípcios adoravam Belzebu como o seu protetor, cujo papel era proteger a terra de enxames de moscas e de outros desastres naturais. E lá está o enxame das moscas. Independentemente da divindade que tenha sido visada, Deus estava a demonstrar o seu poder sobre os deuses do Egito, sobre os deuses do faraó, incapazes de proteger. Eles confiavam nos seus deuses para proteção, para a vida eterna, mas o Senhor mostra aqui que as esperanças deles eram falsas. No relato desta praga também se destaca algo importante, que ainda não apareceu até aqui. Na quarta praga aparece a distinção entre o povo de Deus e os egípcios. Aqui ele diz, o povo de Deus não vai ser tocado por esta praga. Eles estão em Gozan, não vai acontecer lá, eles estão protegidos, eles estariam livres dos insetos. A praga não os atingiria. Esta distinção seria feita para reforçar que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Ou seja, ok, há insetos, ninguém consegue travá-los, mas para complicar ainda mais a coisa, eu vou-vos mostrar, vai estar com vocês, mas não vai estar com aqueles. É sobrenatural. Em resposta à praga, o faraó disse que deixaria o povo ir e oferecer sacrifícios. Outra vez. Mas ele disse, na terra do Egito, aqui. Possivelmente porque assim ele queria controlá-los. Moisés, no entanto, recusou esta proposta. Não era essa a orientação divina. A orientação divina é ir para o deserto. 3 dias de caminhada. Além disso, Moisés disse que os hebreus iriam oferecer sacrifícios que seriam ofensivos aos egípcios. E isso iria desencadear um banho de sangue.
Os animais que os hebreus poderiam oferecer, sacrificar bois e carneiros, animais sagrados no Egito. Então uma revolta ia começar. O faraó aparentemente concordou com essa condição, desde que não fossem para muito longe, disse ele. Mais uma falsa promessa. Enrascado, desesperado, o faraó pediu novamente para que orassem por ele. Exatamente por causa da mentira da primeira promessa, Moisés então pede ao faraó, olha, que não estejas a nos enganar outra vez, como fizeste a primeira. Mas foi exatamente isso que o faraó fez. O faraó mentiu. Uma vez mais o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. E por isso as pragas continuam. Vamos à quinta praga, a nossa penúltima praga de hoje. Agora capítulo 9, versículos 1 até 7. Depois disso o Senhor falou a Moisés. Vai ao faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me cultue. Porque se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. E de tudo o que pertence aos israelitas, nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo, o Senhor fará isso nesta terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor o fez. E morreu todo o gado dos egípcios, mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O faraó mandou verificar e, de facto, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Então Moisés vai ter com o faraó ao palácio. A exigência novamente. E se o faraó não atendesse à exigência, uma doença fatal sobre o gado que estava no campo dos egípcios. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. E o autor desta praga descreve, ele aqui adjetiva esta praga. Ele adjetiva como sendo uma praga terrível e que não atingiria os israelitas. Agora imagina o que é morrer todo o gado. Imagina, Zé, eu quero morrer todas as ostras, todas as amêijoas do viveiro, nada sobrevivia. Um desastre para a economia. Um desastre completo. Esta foi a primeira praga a trazer morte. A primeira a trazer morte. A primeira a destruir propriedade pessoal do faraó. As pragas estavam a intensificar-se cada vez mais face à desobediência e ao endurecimento contínuo do rei do Egito. E também esta praga demonstrou o poder de Deus sobre os deuses do faraó. Muitos deuses e deusas egípcios eram retratados como animais domésticos. Havia, por exemplo, cultos dedicados ao touro. O touro era cultuado, visto como figura de fertilidade, o grande inseminador cheio de potência e de vitalidade. E havia um templo em Mênfis em que os sacerdotes tinham um curral sagrado com um touro vivo lá dentro, chamado Apis, considerada a personificação do Deus da criação deles, Ptah. Havia também deusas como Ísis, a rainha dos deuses, deusa da maternidade, fertilidade, da magia, da realeza, que era representada com chifres de vaca na cabeça. Havia ainda Hathor, deusa do amor e da beleza, da maternidade e da fertilidade. Então, o gado era parte integral da religião egípcia. E por isso a morte do gado que se encontrava nos campos foi uma humilhação absolutamente gigantesca para a vida religiosa egípcia. Além também de um desastre económico. O relato desta praga também nos diz que o faraó mandou que se confirmasse se aquilo que estava a acontecer no Egito, a morte daqueles animais, também estava a acontecer lá com os hebreus. E estava. Os animais dos hebreus não morreram. Não foram atingidos pela praga. Ou seja, o que é que temos aqui? Milagres, atrás de milagres, milagres. Mas o faraó continua a ignorar a reivindicação de Deus. O coração dele se endurece cada vez mais e não deixa o povo ir. Então chegamos à última praga de hoje. A sexta e última do segundo ciclo de pragas, versículos 8 a 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: pegai um punhado de cinza do forno, e Moisés a espalhará para o alto diante do faraó, e ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito. E aparecerão tumores ou úlceras que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno, cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó.
e Moisés espalhou para o alto. E tumores que se rompiam em feridas infectadas começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa dos tumores que também estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. Na última praga do segundo ciclo, Moisés e Arão iam ter que atirar cinzas para o ar. Essa era uma prática que os sacerdotes faziam lá no Egito, de atirar cinzas sacrificiais, fruto dos sacrifícios, atirá-las para o ar para que viessem bênçãos, um sinal de bênção sobre a terra. E aqui Moisés e Arão atiram cinzas para o ar e em vez de bênção é maldição. A palavra traduzida como tumores em algumas versões ou úlceras ocorre uma dúzia de vezes no Antigo Testamento. E é usada para uma variedade, várias doenças de pele que são infecciosas. Em Levítico 13, parece que essa doença infecciosa é a lepra. A sugestão mais comum para essa praga, para esta doença, nesta praga, tem sido o carbúnculo, também chamado de antraz, que é caracterizado por formar uma bolha que é indolor, que se torna depois numa úlcera negra uma semana ou duas após a exposição. E quando afeta os gânglios linfáticos da pessoa, causa dor. Se não for tratado, a infecção pode invadir a corrente sanguínea e causar morte em 20% dos casos. Okay? Então não é necessariamente fatal, mas potencialmente fatal. E humanos e gado foram afetados. Nesta praga, as coisas estavam a tornar-se mais sérias e mais pessoais, com implicações diretas para as pessoas, que ficaram cobertas de úlceras, potencialmente fatais. Agora reparem que nem os magos conseguiam ficar na presença já de Moisés. Eles estavam com as úlceras. Não conseguiam estar diante de Moisés e de Arão, devido aos sintomas. E reparem, os egípcios eram famosos pelo seu interesse em medicina. Adoravam Amon-Re, que é o Deus Criador, que os textos antigos descrevem como aquele que dissolve os males e repele doenças, um médico que cura. Adoravam também outro, Sekhmet, que é o Deus mais comum para lidar com doenças, cujos sacerdotes formaram uma das fraternidades mais antigas de médicos da antiguidade. A praga das úlceras, então, foi um ataque aos deuses e deusas que traziam saúde, que traziam cura para os egípcios e que agora não os conseguiam curar. E o resultado desta praga? O mesmo da anterior. O faraó não deixou o povo ir. No entanto, nesta praga, o autor de Êxodo diz-nos que foi Deus quem endureceu o coração do faraó. O que também Deus já tinha dito a Moisés que faria. O faraó foi levantado para mostrar o poder de Deus. O braço de ferro permitido por Deus visava mostrar quem de facto é que é poderoso. Uma vitória inevitável, uma vitória certa. A vitória de Yahweh. O objetivo de todas estas pragas está relacionado a um dos temas principais do livro de Êxodo, a revelação de Deus. Mostrar quem Deus é. Deus dar-se a conhecer. Os egípcios, por meio dos juízos divinos, sabiam que o Senhor é Deus. De igual forma, o faraó deveria saber que o Deus dos hebreus era o Senhor. Logo na segunda praga, o faraó reconhece isso. Reconhece que Yahweh tinha poder para travar aquelas pragas e por isso é que ele pede a Moisés e Arão para orares. E ele vai pedir outra vez para orares. Ainda assim, reparem, mesmo crendo no único Deus verdadeiro, fruto de todos os sinais e prodígios, o faraó continua endurecido. E isto traz-nos à primeira aplicação do texto de hoje. É que o faraó não é muito diferente de todas aquelas pessoas que aprendem e que sabem coisas sobre Deus, mas jamais se rendem verdadeiramente a Deus. O faraó acreditava no poder de Deus. O faraó cria no poder de Deus. Ele queria que Deus poderia responder a orações. Há pessoas que nos conhecem, que não vêm à igreja, que não conhecem, que não são crentes, que não estão rendidos ao Senhor e não nos pedem para orar às vezes. Ora por mim, para que isto, para que aquilo. Mas o faraó, quando se encontrava aflito no meio da praga, o que é que ele pedia? Alívio.
E até se dispunha a obedecer às exigências. Eu vou deixar o povo ir. Quando ele estava no meio da aflição. Quantos é que não há que no meio das aflições, do sofrimento, chamam por Deus, clamam por Deus, oram a Deus pela sua intervenção e até fazem promessas de o seguir e de o obedecer? Quantas pessoas não há assim, quando estão no meio das aflições? Basta estar num avião quando há turbulência demasiada. Todo mundo vira crente. Agora, essas pessoas, reparem, o que é que essas pessoas revelam? Que elas se consideram elas mesmas como Deus. Porque estão a clamar a um súbdito para que venha resolver os seus problemas, para lhes trazer alívio, para lhes trazer livramento e socorro. Em vez de se colocarem elas próprias como súbditas do verdadeiro rei, daquele que de facto governa o universo. Muitos creem num ser superior, muitos creem numa força ou numa energia cósmica. Muitos creem até em doutrinas cristãs e até podem frequentar uma igreja. No entanto, os demónios também creem e mais, estremecem. Os demónios creem e tremem. Eles sabem que é verdade. E eles temem. Mas não se viram em adoração para Deus. Viram-se em rebelião contra Deus. Vivem em constante rebelião. E esse é o espírito e a atitude do faraó. Ele sabe que Deus faz. Ele treme diante deste Deus que lhe traz este sofrimento. Mas ele continua-se a rebelar contra Deus. E há pessoas assim. Esse é o espírito e a atitude do faraó e de todos aqueles que se recusam a se render ao senhorio de Cristo. Em momentos angustiantes, muitos chamam por Deus. No meio de uma doença terrível, chamam por Deus. Mas são escassos aqueles que voltam para adorar a Deus. Tal como Jesus, durante o seu ministério terreno, lembram-se dos 10 leprosos? Ele curou os 10. Quantos é que voltaram para adorá-lo? Um só. Os 9 não voltaram. Muitos são assim hoje. A minha oração, então, é para que ninguém aqui presente seja assim. A exigência de Deus para contigo é que tu te arrependas dos teus pecados e te voltes para Ele em submissão e adoração. Não somente saber que Deus existe e que Deus é mais poderoso, mas render-te em adoração a Ele, com o coração que louva, que ama. E essa exigência divina está calcada na tua consciência. Toda a gente sabe que Deus exige e que Deus existe e que Deus exige essa adoração. Toda a gente sabe na sua consciência. E esta exigência está a ser reiterada uma vez mais aqui. Fica claro uma vez mais aqui que Deus é Deus e que Ele pede que possas te arrepender. Então vai a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus pagou pelos teus pecados, por todas as tuas ações de rebelião. Ele pagou na totalidade. Crê nessa verdade, entrega a tua vida a Jesus hoje mesmo. Encontra o perdão de Deus. Nesta tarde, ganha um novo coração, um coração que pulsa a vida e não que pulsa a rebelião, mas que brota a adoração nele. Para de fazer braço de ferro com Deus. É inútil. Agora, se tu não fores a Deus, quem não vai a Deus e continua endurecido no seu coração, precisa de olhar para este texto como um grande aviso. Este texto é um grande aviso. As pragas são flagelos. As pragas são juízos divinos, justos e merecidos para com aqueles que se recusam a obedecer a Deus. É vez após vez, reparem, são oportunidades atrás de oportunidades que o faraó tem. Que a exigência é colocada. E quantas pessoas não há que ouvem oportunidade atrás de oportunidade? Numa conversa, numa pregação, num culto após culto, na consciência. As pragas são um aviso do juízo divino. As pragas mostram a verdade bíblica de que Deus julga os ímpios. Essa é uma verdade bíblica que podemos tirar deste texto. Deus julga os ímpios. Aqueles que não amam, aqueles que estão presos ao pecado e amam o pecado. Às vezes Deus julga por meio de causas naturais. Às vezes Deus permite a ação demoníaca na vida das pessoas e as pessoas vencem enrascadas. Às vezes Deus apenas dá livre curso a decisões tolas, egoístas, insensatas das pessoas, que só trazem uma série de consequências para o resto da vida, muitas vezes. Mas no fim do dia, ou seja, ou melhor, no fim da vida, Ele julga com condenação eterna. E essa é uma verdade que as pessoas não gostam de ouvir. Um Deus irado que julga? Não. Esse era o Deus do Antigo Testamento. Na Nova Aliança já não é assim. No entanto, as pessoas que têm o Jesus como
um pacifista, um mestre bondoso, gentil e manso. Esse Jesus afirmou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Uma outra aplicação incontornável que este texto das pragas nos traz é que nada, a não ser Deus, deve ser a nossa base. Deve ser o chão firme onde nós construímos a nossa vida. Toda a ordem na sociedade egípcia se transformou em caos quando Deus decidiu se transformar em caos. A insegurança invadiu a vida de todas as famílias no Egito, da mesma forma que invadiu a vida de todas as famílias portuguesas, europeias e do mundo quando o Covid chegou. Ou das famílias portuguesas quando o apagão se deu. Insegurança. De repente, tudo pode mudar. Quem sustenta tudo no universo é o Senhor Jesus Cristo. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Mais nada tem esse poder de sustentar todas as coisas. Tudo está dependente dele. Por isso, é uma ilusão nós colocarmos a nossa esperança, a segurança da nossa vida, em qualquer outra coisa que não seja Cristo. É uma ilusão. De nada serve nós termos a nossa segurança, porque será apenas uma sensação falsa de segurança nos nossos empregos, por exemplo. Quantos é que na crise de 2008, até 2011, não perderam empregos? Não tiveram que fechar empresas? Quantos? De repente, tudo muda. A sensação de segurança, de inteligência, de uma saúde forte, de beleza, carreira profissional. No dia da calamidade, no dia das dificuldades, seja essa dificuldade de que ordem for, nada vai impedir que o nosso mundo desabe. E toda a vida como a conhecíamos torna-se diferente. O que é que acontece se vier uma crise e ficarmos desempregados? O que é que acontece se rebentar uma guerra, como não estamos muito longe disso acontecer, e toda a vida como nós a conhecermos mudar? E os nossos filhos tiverem que ir fazer serviço militar e ter que ir para a guerra? O que acontece se uma doença grave, crónica, nos for diagnosticada? Como infelizmente temos visto acontecer no nosso meio, na nossa igreja? O que é que acontece se muitas das coisas que desejamos não se tornarem realidade, como a conversão de uma pessoa que amamos e que temos orado, ou como ter um filho? O que é que acontece se o nosso cônjuge nos abandonar ou nos trair? O que é que acontece se um filho nosso que criámos na igreja renunciar à fé? Onde está a nossa segurança? O único chão firme e seguro que nós podemos pisar é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é mais nada. É só Jesus. É dele e só dele que precisamos como fundamento para a nossa existência. É só ele que dá sentido à existência. Tanto que uma prova de que nós, de facto, fazemos dessas outras coisas o nosso senso de identidade e de segurança é que no dia em que uma dessas coisas, como as que eu mencionei, que são coisas importantes na vida, que são dádivas e até são bênçãos de Deus, mas no dia em que isso nos é tirado, se a vida perde o sentido, claro que no momento vem o desespero, pode vir a tristeza, etc. Tem espaço para isso, ok? A questão é, se isso se mantém, se há uma perda de senso, de sentido de vida, se há murmuração, descontentamento contra Deus, se há a questionar a Deus, porquê eu, etc., então é porque essa coisa era um ídolo. Era a base da segurança, da identidade, seja o que for da vida, que não Deus. Mesmo que seja uma bênção, uma coisa boa. Só Deus deve dar sentido à nossa existência. A nossa fé deve estar nele e nada mais. Mas muitas vezes metemos a nossa fé em muitas outras coisas. Então precisamos nos arrepender, se for o caso. Quero também trazer duas aplicações de encorajamento a partir do nosso texto de hoje. A primeira aplicação de encorajamento é que Satanás tem limites. Vemos isso na incapacidade reconhecida e afirmada dos magos, em não conseguirem continuar a imitar o poder de Deus. Não conseguiram continuar. Na verdade, eles nunca conseguiram sequer reverter as pragas, alterar as pragas. Eles conseguiram imitar duas. Depois acabou. Ainda assim, o poder deles é surpreendente. Temos que reconhecer. Não é? Quem é que aqui consegue transformar uma vara numa cobra? O poder deles é surpreendente. É poder demoníaco, é poder diabólico, é o ocultismo.
E Satanás é capaz de fazer sinais e prodígios. Satanás tem o poder de tentar pessoas. Satanás tem o poder de enganar, tem o poder de acusar, de manter pessoas cegas nos seus pecados, tem o poder de atormentar crentes com aflições. No entanto, o poder de Satanás é limitado. Ele só vai até onde a soberania e os decretos eternos de Deus permitem. Jó, o diabo vai ter com Deus e Deus diz, olha, vai até ali, dali não passes, não tocas na sua vida. O diabo anda ao redor dos crentes, procurar feri-los, procurar quem possa tragar. Mas nós podemos estar seguros de que, estando em Cristo, temos a vitória. O que é que Jesus fez na cruz em relação a Satanás? Jesus destruiu. Jesus derrotou Satanás. As Escrituras afirmam, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Na cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente. Ele derrotou o diabo. A serpente agora mexe-se, enfurecida, derrotada, procurando fazer o maior número possível de estragos, mas está derrotada. Foi como quando os alemães perderam a guerra. Eles já sabiam que tinham perdido, mas ainda assim, depois do dia D, quando os americanos vieram, etc., sabiam que tinham perdido a guerra. Eles continuaram a tentar fazer o máximo. Ai, perdemos? Então agora vamos estragar tudo. Satanás está assim. Está louco, está enfurecido. Mas vai chegar um dia em que Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. E essa verdade deve nos encorajar. Essa verdade deve nos fortalecer. Quando nos encontrarmos no meio da tentação, ou quando nos encontrarmos a viver oposição espiritual, porque ela existe, ela é verdadeira, ela é real. Deus vai nos proteger dos ataques de Satanás. Em Cristo somos mais do que vencedores sobre o diabo que já está derrotado. Então vistamos a armadura de Deus. Existe um imperativo para nos usarmos aquilo que nos vai proteger dos ataques do diabo. Para ficarmos firmes contra as inteligentes armadilhas do diabo. Resistamos a ele e ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Então não destregues ao diabo, não abras a porta através de pecados consentidos, através de situações em que sabes que o teu coração vai ser tentado, não te metas a jeito. Vive uma vida de arrependimento constante, de consagração constante a Deus. A luta pode ser longa, a luta pode ser dura, mas no fim a vitória é daqueles que estão em Cristo Jesus. Então por isso perseveremos. Uma outra aplicação de encorajamento é o favor de Deus derramado em nossa direção por sermos o seu povo especial. Isto se nós estivermos em Cristo. Vejam como Deus faz distinção entre os egípcios e o povo hebreu a partir da quarta praga. Derrama maldição sobre os egípcios, mas protege os hebreus. Deus fez uma distinção entre dois povos. Agora, precisamos perceber que os israelitas não eram melhor que os egípcios. Não eram melhor que os egípcios. Eles demoraram para crer. Eles demoraram para se submeter ao plano redentor de Deus. Mas, quando eles estiverem no deserto, quando nós os virmos no deserto mais à frente, ou na terra prometida, até nos livros de reis e de crónicas, nós vamos ver que eles são feitos de uma matéria que não é diferente daquela dos egípcios. Rapidamente se vão virar para falsos deuses. Tanto que os profetas vão estar sempre a exortar o povo para abandonar a idolatria, para voltar para Deus. Rapidamente vão cometer crimes hediondos, basta ler Juízes. Crimes absolutamente hediondos. Então porquê é que Deus fez distinção de dois povos? Pecadores, os dois, merecendo os dois o mesmo fim. Porquê? A resposta é porque Deus escolheu Israel. Havia uma aliança com Abrão, havia uma aliança com a descendência de Abrão, muito antes daqueles israelitas específicos existirem. Agora, porquê eles e não outros? É um mistério. É um mistério. Porquê eles e não outros? Porquê os israelitas e não os babilónicos? Porquê os israelitas e não outros quaisquer? E reparem naquilo que Moisés diz em Deuteronômio 7, 7 e 8, e este texto é bonito, este texto é importante. Deuteronômio 7, 7 e 8 diz assim: e ouçam isto como se fosse para nós próprios. Ouve isto como se fosse para ti. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que os outros povos,
pois erais menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito aos vossos pais. Deus escolheu um povo para si mesmo, que não tinha absolutamente nada para oferecer. Para quê? Para demonstrar o seu amor. Para demonstrar a sua misericórdia. Foi o plano de Deus. Não foi nada que eles fizessem. Muito pelo contrário, aquilo que eles faziam até merecia com que eles fossem jogados fora. Tratou-se do propósito soberano da boa vontade de Deus, tal como diz Efésios, em relação à igreja. E convido aqui, podem abrir, Efésios capítulo 1, porque é um texto mais longo, vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 3 até 12. Efésios 1, 3 a 12. E vejam, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de nós sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Aqueles que estão em Cristo recebem salvação e não maldição. A maldição da condenação. Okay? Há uma distinção entre os que são povo e aqueles que não são, entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Deus julga os ímpios com um juízo que é justo, mas dá o seu Espírito, dá vida eterna àqueles que lhe pertencem, àqueles que são seu povo escolhido. Os que não creem em Cristo estão fora do povo de Deus e nunca experimentarão estas bênçãos. Os que estão em Cristo são chamados eficazmente, são regenerados, são justificados, são santificados e um dia serão glorificados. É esse fim glorioso que nos aguarda. Agora, nesta vida, quem nos dera ter gozen, em que nós, crentes, não seríamos afligidos pelas mesmas coisas que acontecem a todas as pessoas normais deste planeta Terra. Mas, nesta vida, às vezes até experimentamos coisas piores do que aqueles que não são povo de Deus. Vários salmos são exatamente lamentos, exatamente porque o justo está em dificuldades e o injusto prospera. Come, bebe, tem dinheiro, tem tudo o que quer. Mas com os olhos da fé nas promessas divinas, o povo de Deus olha para essas dificuldades como bênçãos. Bênçãos dolorosas, mas bênçãos. Pois elas permitem o aperfeiçoamento da fé e o amadurecimento do seu amor a Deus, da sua dependência, da busca de Cristo. Aliás, um dos textos mais preferidos dos crentes que gostam de citar em momentos difíceis, qual é? Romanos 8:28. Por todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclui as difíceis. Cooperam para o bem. Então são bênção. Então sim, é gozen. Então sim, é o lugar da bênção e uma distinção, porque para os ímpios, para aqueles que não seguem a Deus, aquilo que de mal lhes acontece não faz com que eles se tornem cada vez mais parecidos com Jesus. Para os crentes, sim, até as coisas más que lhes acontecem faz com que eles sejam cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é bênção sobre a igreja, é bênção sobre o povo de Deus. Então, sim, Deus faz distinção entre o seu povo e aquele que não é seu povo, pois faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são seu povo. Isto não é fantástico? Já viram como nós somos privilegiados? Imerecidamente privilegiados, já vimos, mas privilegiados. Agora, este privilégio não alimenta a nossa arrogância ou o nosso orgulho. Não nos achamos mais do que os outros por estarmos em gozen. Na verdade, sabemos que merecemos a ira divina, mas sabemos que essa ira caiu sobre Cristo, que se ofereceu no nosso lugar. E um sinal dessa compreensão é que sempre nos vamos sentir compelidos
a evangelizar, a ser usados para transportar pessoas da terra do Egito para trazê-las para Gósen, do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. E eu concluo. Assim, dessa forma, alegremo-nos, sejamos gratos por sermos o povo especial de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, resgatados das trevas, protegidos dos ataques malignos, alvos das bênçãos celestiais. Alegremo-nos. Agora, já se alguém que aqui está não é parte do povo de Deus ainda, por não ter rendido a sua vida a Jesus, não interessa se ora a Deus para pedir ajuda, para pedir livramento. Não, é render mesmo a vida a Deus. É que o chão, o fundamento é Deus e não é nada mais. É Deus. Se alguém aqui está que ainda não é parte do povo de Deus por não ter rendido a sua vida a Cristo, não endureça o coração como o faraó fez. Atenda à exigência do Evangelho hoje. Arrepende e crê na salvação que é em Jesus Cristo. Esta caminhada pelas pragas é uma excelente ilustração de que a nossa vida deve ser construída em Cristo. Só em Cristo. Só Ele é o único Deus verdadeiro. Tudo mais no mundo é passageiro. Só Ele deve ser o fundamento da nossa vida. Não construamos a nossa vida em cima de coisas que são apenas ilusões. Construamos em cima de Cristo, o autor consumador da fé, que está em nós, por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Vamos orar.